Está florida, estão chegando as decididas. Olha, Brasília está florida, é o querer das margaridas. Vai começar mais um episódio do Boca, e eu sou a Mônica Guerra. Vou te propor um exercício de imaginação. Imagina só 100 mil mulheres, do campo, das águas, das florestas, das cidades, vindas de toda a América Latina. Queridas margaridas, boa noite! Pois é, em tempos onde encher uma mesa de gente que cante em uníssono e que se mobilize para um bem comum é tão raro, um exercício de imaginação assim pode até ser um elixir para a alma. Mais ainda quando o imaginado é real. Pois bem, a maior mobilização de bocas e vozes unidas em feminino na luta por soberania alimentar, justiça climática e pelo bem viver aconteceu esse ano no Distrito Federal. Uma marcha como nenhuma outra e que pela 7ª vez foi capaz de ajuntar gentes tão diversas e com um horizonte compartilhado. O Boca é um projeto que o Instituto Comida da Manhã conduz, em parceria com nós da nutrição, e onde trazemos vozes múltiplas para nos ajudarem a contar aquelas histórias que a gente não seria capaz de contar sozinha. Porque a mesma boca que traz o alimento para dentro de si é a que compartilha histórias de si para o mundo. Porque comida e conversa, quando boas, costumam chegar junto. Puxa uma cadeira, sente na mesa com a gente, saboreie, de boca cheia. Neste texto, contamos um pouco sobre a história da Marcha das Margaridas, suas principais motivações e, é claro, sua relação com sistemas alimentares. Para isso, conversamos com Renata Mota, que juntamente com a Érica Silva Galindo e o Marco Antônio Teixeira, pesquisam o tema da Marcha das Margaridas no grupo de pesquisa Food for Justice. E também trazemos a experiência da nossa colaboradora, Tárzia Medeiros, que esteve presente na edição realizada em 2023, mas também nas edições de 2000, 2003, 2011 e 2019. Apresentar um movimento de mais de 20 anos de existência, que permeia diversas lutas, não é tarefa fácil. Ao mesmo tempo em que há tanto para contar, parece que as palavras fogem. Mas ao ler e pesquisar sobre o tema, não há como não voltar no tempo, quando Margarida Maria Alves ainda proclamava as palavras: "É melhor morrer na luta do que morrer de fome". A Marcha das Margaridas carrega consigo o nome de Margarida Maria Alves, paraibana que nasceu em 1933 no município de Alagoa Grande. Neste ano de 2023, ela deveria estar completando 90 anos de vida, se não tivesse sido covardemente assassinada em frente à sua casa, na comunidade rural onde morava em 1983. Ela foi uma das pioneiras como dirigente sindical no país, num período em que ainda era incomum ver mulheres ocupando espaços de representação nos movimentos sociais. Foi presidenta do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande durante 12 anos, sempre lutando pela reforma agrária, contra a violência no campo e contra a exploração desmedida do trabalho camponês. Margarida destacou-se por sua luta a favor dos direitos humanos e dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores rurais. Sua atuação confrontou os interesses de latifundiários da região, que foram os responsáveis pelo seu assassinato, na tentativa de frear a conquista dos direitos defendidos por ela. Foi no ano de 2000 que as mulheres trabalhadoras rurais, organizadas na Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura, a CONTAG, criaram a Marcha das Margaridas, em diálogo com outros movimentos de mulheres, feministas e camponeses. A primeira edição da Marcha das Margaridas assumiu como lema 2.000 razões para marchar contra a fome, a pobreza e a violência sexista, e integrou as mobilizações internacionais realizadas pela Marcha Mundial de Mulheres. Os objetivos naquele momento eram de visibilizar e denunciar as desigualdades vividas pelas agricultoras em seus territórios, discutir suas demandas por direitos e políticas públicas,
e organizar as mulheres para reivindicarem ao Estado, o que incluía pressionar por justiça diante do assassinato de Margarida Alves. Realizada a cada 4 anos, a Marcha das Margaridas é atualmente a maior ação de mulheres organizadas na América Latina. Nesta caminhada de 23 anos, já colheu várias conquistas para as trabalhadoras rurais, como a criação do Programa Nacional de Documentação da Trabalhadora Rural, acesso à terra, políticas específicas de produção agroecológica, enfrentamento à violência, a criação da Coordenadoria de Educação do Campo junto ao Ministério da Educação, políticas de saúde, trabalho e previdência social, entre outras. A Renata Mota nos explica que a Marcha das Margaridas tem sido um tema de pesquisa do grupo Food for Justice pela possibilidade que traz de aprofundamento na compreensão das coalizões, alianças e na construção de uma rede entre vários movimentos sociais que têm o tema da alimentação e da soberania alimentar como importante. Além disso, também permite olhar para a alimentação e os alimentos enquanto um tema, não só vários movimentos sociais, mas várias pautas de justiça, como através dos alimentos, por isso Food for Justice, como através desse tema alimento, muitos tipos de injustiças podem ser denunciadas e muitos tipos de demandas por justiça podem ser articulados. Eu quero revolução! O que querem as Margaridas? Demandas para o bem viver. Um evento com a dimensão da marcha, juntando dezenas de milhares de mulheres em Brasília, exige um trabalho comprometido de preparação e de planejamento. Tárzia nos conta que, em 2023, as Margaridas retornaram a Brasília com o lema "Pela reconstrução do Brasil e pelo bem viver", levando consigo o resultado de mais um ano de preparação construída com muitos debates e levantamento de dados, com muita organização para definir e formular sobre os eixos programáticos e demandas, com muita solidariedade para conseguir a estrutura necessária para deslocar as mulheres até Brasília e recebê-las com alojamento, alimentação e muito acolhimento. Este ano, nos dias 15 e 16 de agosto, a CONTAG e as 27 federações estaduais de trabalhadores rurais, juntamente com 17 organizações parceiras, vinda dos movimentos feministas e sociais dos mais diversos, chegaram a ocupar a capital política do país com mais de 100 mil mulheres. A marcha é uma marcha que é a culminação de todo um processo de formação política de mulheres trabalhadoras rurais. De acordo com Renata Mota, que afirma que esta é uma forma importante de dar legitimidade para a pauta alimentar no Brasil. Ao lembrar de sua presença ao longo dos dias em Brasília, Tárzia comenta que as mulheres presentes trouxeram sua diversidade, alegria e coragem para reivindicar os 13 eixos construídos para esta edição: democracia participativa e soberania alimentar, poder e participação política das mulheres, vida livre de todas as formas de violência, sem racismo e sem sexismo, autonomia e liberdade das mulheres sobre o seu corpo e a sua sexualidade, proteção da natureza com justiça ambiental e climática, autodeterminação dos povos com soberania alimentar, hídrica e energética, democratização do acesso à terra e garantia dos direitos territoriais e dos maretórios, direito de acesso e uso social da biodiversidade e defesa dos bens comuns, vida saudável com agroecologia e segurança alimentar e nutricional, autonomia econômica, inclusão produtiva, trabalho e renda, saúde, previdência e assistência social pública, universal e solidária, educação pública não sexista e antirracista e direito à educação do e no campo, universalização do acesso à internet e inclusão digital. Esses eixos, eles foram construídos por essas corajosas mulheres nos mais longínquos rincões do Brasil, representando a construção do bem viver, e foram apresentados aos poderes executivo e legislativo federal durante reuniões, audiências e visitas técnicas. A partir dos eixos da marcha, é possível ver a grande variedade de temas que dialogam e se mesclam dentro das demandas das mulheres. E, de fato, a Marcha das Margaridas, desde o início, teve em seu cerne um aspecto interseccional, como nos apresenta a Renata. Então, a Marcha das Margaridas
sempre foi uma mobilização que pode ser, né, situada dentro do campo dos feminismos populares, que já desde sempre articula as pautas da classe trabalhadora com as pautas de gênero. Então, por exemplo, acesso à terra para as mulheres trabalhadoras rurais, acesso ao crédito rural, acesso a políticas de assistência técnica rural para as mulheres, políticas públicas que apoiam a produção de alimentos das mulheres. Mas adiciona também que a constituição dos sujeitos políticos da marcha engloba ainda outros eixos, tais como a ruralidade, raça e etnia. Isso se expressa, por exemplo, nas alianças construídas com a Coordenação Nacional da Articulação de Quilombos, a CONAC, uma das organizações parceiras da marcha e, mais recentemente, no fortalecimento dos diálogos com as organizações e demandas das mulheres indígenas. Ou seja, a interseccionalidade fica também evidenciada na formação de redes entre os movimentos participantes. O Comida do Amanhã, sempre em busca de compreender de que maneira a pauta de sistemas alimentares é tratada dentro de diferentes setores e demandas da sociedade, e por isso é tão importante explicar a Marcha das Margaridas, que se constitui enquanto uma forma de ativismo alimentar que, ao partir da tragédia da fome, vai se desdobrando em diversas agendas reivindicatórias. O Comida do Amanhã sempre busca compreender de que maneira a pauta de sistemas alimentares é tratada dentro de diferentes setores e demandas da sociedade. Por isso, é tão importante explicar a Marcha das Margaridas, que se constitui enquanto uma forma de ativismo alimentar que, ao partir da tragédia da fome, vai se desdobrando em diversas agendas reivindicatórias correlacionadas. E o ativismo alimentar também da marcha é interseccional, né? Porque ele começa com a denúncia da fome, que é uma denúncia de classe, mas a fome tem raça, a fome tem gênero, né? A fome é intergeracional também, ela tem um eixo, né, das famílias com crianças pequenas, ela afeta mulheres que são mães, né, responsáveis do lar, sobretudo mulheres pretas, pessoas rurais. Então, a fome é um tema interseccional e o ativismo alimentar articula demandas também de valorização dos sujeitos situados para a produção alimentar desses sujeitos, o acesso à alimentação desses sujeitos, a valorização dos saberes e do trabalho de cuidado das mulheres trabalhadoras rurais. Cadê o nosso bandeirão de Margarida? Incidência das políticas alimentares. Segundo dados oficiais do IBGE, através do censo agropecuário mais recente, é a agricultura familiar e camponesa que produz mais de 2/3 de todos os alimentos consumidos pela população brasileira. E as mulheres assumem um papel central na garantia da segurança e soberania alimentar. São elas que garantem as condições materiais e da produção do viver nas comunidades rurais, viabilizando o modo de vida camponês e o trabalho do cuidado. Suas reivindicações são de interesse nacional, das populações urbanas e rurais, pois impactam positivamente a vida das agricultoras e também dos biomas e de quem se beneficia com a melhoria do acesso aos alimentos saudáveis e de baixo custo produzidos por elas. Cabe lembrar que neste ano de 2023, o tema da alimentação tem sido muito pautado no Brasil, não somente pelo aumento expressivo da fome, mas também pelo processo de retomada do CISAM, tanto com a reconstituição do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, o CONSEA, como também com a convocação das conferências municipais, estaduais e nacional de segurança alimentar e nutricional. Apesar da Marcha das Margaridas não ter sido propositalmente planejada para ocorrer neste contexto, já que ocorre independentemente a cada 4 anos, Renata Mota afirma que uma mobilização de massa, né, no tamanho da Marcha das Margaridas, que tem essa pauta, né, há anos, paralelamente ao processo das conferências e do CONSEA, é muito potente. É muito potente. Eles só se fortalecem. Entre os 13 eixos políticos trazidos pelas Margaridas, 5 deles estão diretamente ligados à obtenção de políticas e programas de Estado para a viabilização de sistemas alimentares e produção voltada ao combate à fome. Como bem disse a agricultora Maria Anice, na sua fala durante a cerimônia de abertura da marcha,
As mulheres são as responsáveis por produzir alimentos, preservar a natureza e perseverar nos territórios, o que muitas vezes se converte nos motivos que levam à sua perseguição e assassinato, como aconteceu com Margarida Alves e com a liderança quilombola Bernadette Pacífico, assassinada no quilombo Pitanga dos Palmares, na Bahia. Nos dias seguintes, à finalização da Marcha das Margaridas. Por isso, não dá para negligenciar o debate sobre o direito à alimentação e o papel das mulheres para a sustentabilidade da vida, as questões relacionadas ao enfrentamento a todas as formas de violência e superação das desigualdades. Ou seja, a incidência nas políticas alimentares precisam estar articuladas às lutas feministas, antirracistas, como pauta a Marcha das Margaridas. A Marcha das Margaridas, ela é protagonizada pela organização das mulheres, né, as organizações de mulheres do interior do movimento sindical rural, que tem uma trajetória de formação política, de trabalho de interpelação ao Estado, né, de pressão por políticas públicas. A marcha é de todas nós, de todas as mulheres. Resultados da marcha e na marcha. Neste ano de 2023, a Marcha das Margaridas foi encerrada com um grande ato no dia 16 de agosto. A solenidade de encerramento contou com a participação de várias lideranças dos movimentos sociais e de representantes do Poder Legislativo, como deputadas e deputados, senadoras e senadores, e Poder Executivo, como ministras, ministros e o Presidente da República, onde foram anunciados os resultados das negociações feitas entre estes entes federativos e as representantes das Margaridas. Alguns decretos foram anunciados e assinados pelo presidente Lula durante a própria solenidade de encerramento, com destaque para o decreto que criou a Comissão Nacional de Enfrentamento à Violência no Campo. Outros decretos importantes assinados como resultado das reivindicações da marcha criaram o Programa Nacional de Cidadania e Bem Viver para Mulheres Rurais, o Programa Quintais Produtivos para Mulheres Rurais, com a criação de infraestrutura, assistência técnica e insumo para 90 mil quintais produtivos. Também foram assinados importantes decretos direcionados à juventude e sucessão rural e à educação do e no campo. Os resultados e conquistas colhidos por este importante movimento vão além das respostas apresentadas pelo governo. Dizem respeito também ao fortalecimento das lutas das mulheres, da sua auto-organização e empoderamento, dimensões que ainda irão reverberar fortemente nos próximos anos, impactando positivamente no cenário nacional e local, no campo e na cidade. A Marcha das Margaridas é uma demonstração inequívoca de que quando transformamos a vida das mulheres e quando lutamos pelo fim da fome e pela soberania alimentar, estamos lutando e transformando o mundo em um lugar melhor para todos nós. Enquanto isso, a gente vai cantando assim: essa ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todos nós. A melodia principal quem diz é a primeira voz, é a primeira voz. Essa ciranda não é minha só, ela é de todos nós, ela é de todas nós. A melodia principal quem diz é a primeira voz, é a primeira voz. Pra se dançar ciranda, juntamos mãos com mãos, formamos uma roda, cantando essa canção, cantando essa canção, cantando essa canção, cantando essa canção, cantando essa canção. Obrigado por ouvir até o final. A entrevista foi concedida por Renata Mota, os textos foram escritos e narrados por Mônica Guerra, Roberta Curan e Tárcia Medeiros. A edição de áudio, mixagem e masterização foram feitas por mim, Pablo Couto. A comunicação e redes sociais do Boca são conduzidas por Emily. As redes sociais do Nós na Nutrição são feitas por Tayana Lindemann.
O Boca é um projeto do Instituto Comida do Amanhã em parceria com Nós da Nutrição. Para ler este e outros textos e artigos do Comida do Amanhã, visite comidadoamanhã.org e segue no Instagram @Comida do Amanhã. Para escutar outros episódios do Nós da Nutrição, segue a gente no Instagram @Nós da Nutrição e na sua plataforma de podcast favorita. Você também pode nos encontrar em nosdanutrição.com.br para ficar sempre a par dos próximos episódios e bota a boca no trombone. Compartilhe e divulga com quem tu acha que vai gostar também. Até a próxima!